Átila, bem-vindo. Reni, bem-vinda. Guido, bem-vindo. Cláudia, Vandeci, boa noite. Mariane, seja bem-vinda. Que bom lhe ver aqui, Mariane Pérez. Boa noite. Secretário André Costa, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Boa Tudo noite a bem? todos. Boa noite. Secretário, inicialmente aqui eu quero. Eu tenho um costume, secretário, de. Porque às vezes, infelizmente, tem pessoas que só gostam de criticar, né? Mas eu gosto de criticar quando está errado e gosto de elogiar quando está correto, né? Então, assim, eu gostaria de aqui apresentar ao senhor o meu agradecimento, né? Sempre os nossos convites, o senhor gentilmente nos atende, né? A sua assessoria, parabenizar a sua assessoria, a Kelly, o Vandeci, assim, sempre nos atendem com muita gentileza, tá, secretário? Muito obrigado. Tá certo. A gente faz questão também de poder, né, manter as pessoas informadas e parabenizar esse trabalho também, que é um importante canal aqui para as pessoas. Com certeza, secretário. Nós, nesse período de isolamento, né, nós iniciamos esse projeto aqui das lives, né, e diariamente tem diversas temáticas, né, assim, tem sido debates importantes, tem sido conversas produtivas, né, levando realmente conteúdo, tá, e esse seu papel aqui de estar conosco, esclarecendo a população, né, trazendo informações, isso aí gera realmente segurança para a população, não é? Ela ouvir o seu gestor maior na área da segurança pública, isso aí traz realmente uma confiança importante para a população, secretário. Eu sempre busquei, né, desde que eu cheguei aqui, foi em janeiro de 17, como secretário, que eu voltei para o Ceará, né, que eu sou daqui, mas É, morei muito tempo fora, mas de ter esse diálogo, né, mais aberto, mais direto com é, as pessoas. Acho que hoje a figura hoje do secretário de segurança é uma pessoa bem mais acessível, mais próxima das pessoas que, na verdade, trabalham para todos vocês, né? com certeza. Secretário, vou pedir licença aqui, eu tenho uma biografia aqui muito resumida do senhor, eu vou ler aqui, por favor, tá? Então, É, André Santos Costa, cearense, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas. É delegado da Polícia Federal desde 2002, onde exerceu o cargo de superintendente adjunto nos estados de Alagoas e Tocantins, tendo atuado em delegacias do combate ao tráfico de drogas, como organizado e crimes patrimoniais. No começo da carreira, atuou na Polícia Civil do Estado do Ceará, como escrivão. É isso aí. E, secretário André, também eu gostaria de apresentar, hoje pela manhã, eu liguei para parabenizar o aniversariante de hoje, o presidente da CDL, Assis Cavalcante, né? E aí ele disse, Rodrigo, mais tarde na sua live, não esqueça de transmitir ao secretário, durante a sua live, né, é, é, os meus agradecimentos a ele, né? Sempre ele foi muito prestativo com nós aqui, aqui da CDL, do comércio. Sempre quando eu contacto, sempre quando o procurei, eu fui atendido, não é? Então, assim, ele pediu para transmitir aqui e parabenizar o seu trabalho, o presidente da CDL, secretário. tá, obrigado aí por transmitir o recado dele. Realmente o Assis é um grande amigo. Também, sempre que pode, ajuda a todos nós na segurança pública, né? E claro, a gente tem que ter essa atenção, esse foco muito grande no comércio, né? Em garantir, falando muito do centro ali, tinha muita reclamação, né? Quando eu cheguei em 2017, e a gente conseguiu melhorar. Claro que crimes acontecem, sempre vão acontecer, mas realmente os dados mostram que a gente conseguiu melhorar bastante a região ali do centro, por exemplo, né? Do centro da cidade. Ele falou isso aí. Secretário André, há 2 dias aí do encerramento do prazo do decreto, não é?
do isolamento aí mais rígido, qual uma análise, um balanço que o senhor pode falar da fiscalização, secretário? Olha, trabalho é bastante complicado, é algo que nunca havíamos enfrentado, né? Eu já tenho aí, você falou como delegado da PF desde 2002, como policial civil entrei em 2000, ou seja, já estou aí completando 20 anos como policial e a gente nunca tinha enfrentado nada parecido, né? Como esse momento. Então, é um trabalho, primeiramente, integrado, né? São muitas forças envolvidas, os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, mas temos também o DETRAN e temos também a Prefeitura, né? Especialmente com a Guarda Municipal, a AMC e a GFIS. Então, trabalho feito a muitas mãos. Agora, assim, é difícil, né? A cidade é muito grande, uma população enorme, né? E, infelizmente, assim, o mais importante deveria ser a consciência e a sensibilidade de cada cidadão fortalezense, cearense, para colaborar com esse momento tão necessário da gente implementar esse isolamento. Quanto mais eficaz ele for, mais rapidamente a gente vai passar por esse momento e vai poder retomando a normalidade, né, das nossas vidas. Mas, assim, é um grande desafio porque a gente não pode também ficar só nisso. A gente tem que trabalhar, né, para garantir a segurança das pessoas, para a questão do o enfrentamento diário que a gente tem em relação a homicídios, a roubos, a furtos, ao tráfico de drogas, os nossos bombeiros, né, questões também de incêndios, de acidentes domésticos, enfim. Tem uma infinidade de atribuições que a gente já tem rotineiramente, agora mais isso, né? Trabalhar e fiscalizar para tentar garantir que realmente só saia de casa aquelas pessoas que precisam sair. Secretário, e como está a integração entre os órgãos, né? Porque num combate a essa pandemia, a esse inimigo invisível, não é? Realmente tem que ser uma força-tarefa, não é, secretário? É verdade, né? A gente está bem integrado esses órgãos que eu citei há pouco, né? Além do DETRAN do Estado, aqui do Estado, do DETRAN, e os nossos órgãos, Polícia Civil, Militar, Perícia Forense, Corpo de Bombeiros, mas também na Prefeitura, com a MC, a GFIS e a Guarda Municipal. É um efetivo muito grande que a gente está empregando. Muitas pessoas questionam se isso vai trazer dificuldades para a segurança pública, mas assim, não, porque todo esse efetivo que a gente está usando nessa operação, todo ele é mantido por horas extras. Então, os policiais, falando da Polícia Militar, os policiais militares são voluntários, trabalham no seu horário de folga, mas eles cumprem a escala normal deles, para a gente não impactar o policiamento, né? Na verdade, alguma redução que a gente tem no efetivo é exatamente em função da grande quantidade de policiais afastados por estarem confirmados ou suspeitos, né, de terem contraído o novo coronavírus. Você tem ideia? A gente está até melhorando, diminuiu um pouco, mas são mais de 1.500 policiais militares afastados por conta de suspeita ou confirmados de terem contraído a doença. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, a gente faz constantes reuniões por videoconferência, os gestores, né, alguns assessores desses órgãos participantes, e tomamos decisões em conjunto, na verdade, né? São muitas cabeças pensando, e assim a gente consegue tomar as melhores decisões. Assim nós montamos a estratégia, né, de combater, de contra o descumprimento desse previsto no último decreto, o dever de permanência domiciliar. Então a gente precisa combater aquelas pessoas que descumprem esse dever. Então, mas o trabalho, como tem sido exemplo, a Secretaria, em várias ocasiões difíceis, né, períodos de ataques, né, de incêndios a ônibus, etc. Momento agora recente também, como tivemos motins. Então, sempre são momentos em que a Secretaria se destaca exatamente por saber integrar diversos órgãos na estrutura. A gente, desde o princípio, na sexta-feira, quando iniciou o isolamento social rígido, nós chamamos de GGEC, que é o Gabinete de Gestão de Eventos Complexos. A gente montou esse gabinete pela primeira vez funcionando por videoconferência. Normalmente a gente tem uma sala na secretaria em que os representantes de cada órgão ficam na mesma sala trabalhando e trocando informações, a gente, para montar relatórios, centralizar, né, o fluxo de informações, para a gente municiar tanto os gestores, governador e prefeito, como a própria imprensa. Então, esse gabinete, pela primeira vez, a gente montou virtualmente, né? Ele funciona 24 horas e é a maneira da gente poder integrar todos os órgãos
juntar as informações, difundi-las e assim tomar decisões com base em dados, dados objetivos e com inteligência. Secretário, como está a atuação das barreiras nas entradas e nas saídas da cidade, secretário? Quando Estado, a gente montou, né? E aqui de Fortaleza, né? Tem as do Estado, que a gente do funciona Estado desde... do... Temos as do Estado que funcionam desde o dia 20 de março, né? Quando iniciou o primeiro decreto de isolamento social. Essas barreiras para fins sanitários era mais para o controle de entrada e saída do Estado do Ceará, né? O transporte interestadual, ele não pode ser limitado por decreto estadual, a competência é da União para tratar sobre transporte interestadual, ou seja, entre estados, mas no momento o decreto estadual ele pode limitar o transporte intermunicipal, ele está proibido, né, nesse momento, mas esses ônibus que vinham de fora do estado tinham que entrar, não tinha como impedir, mas pelo menos a gente faz uma verificação de passageiros e verifica se tem alguém com sintomas, né? Então, também alguns ônibus irregulares, muitos oriundos do estado de São Paulo, foram barrados, né, foram abordados e barrados a entrada no estado. Tivemos algumas ocorrências nesse sentido de março para cá. E o que é mais novo são exatamente as barreiras nas entradas e saídas de Fortaleza, né? Quando a gente montou a estratégia para fazer cumprir esse isolamento social rígido, né, o mais rígido, um dos eixos dessa estratégia foi exatamente ter um controle nas principais entradas e saídas de Fortaleza. São 7 barreiras no total. Uma delas é realizada pela Guarda Municipal, ali na ponte da Barra do Ceará, que eles têm uma torre de vigilância, né, ali. E as outras 6 são feitas pela Polícia Militar e também pelo Detran. A gente tem na CE, que entra ali por Caucaia, na Mister Hall. Temos também as 2 CEs que vêm de Maracanaú, a CE 060 e 65, né, que se transforma na Osório de Paiva e na Godofredo Maciel. Temos também a BR-116, além da CE 040, que vem de Aquiraz, que entra aqui pelo Washington Soares, e ainda uma outra na CE que vem ali do Beach Park. Então são essas 7 barreiras no total, elas funcionam 24 horas por dia. O efetivo da Polícia Militar é todo mantido pagando horas extras, né? Os policiais concorrem a essa escala, são policiais da Polícia Rodoviária Estadual, assim como do Batalhão de Choque e da Cavalaria, que atuam nessas barreiras, além de também agentes de fiscalização do Detran. Então, 24 horas por dia, os policiais verificam os veículos que estão entrando e saindo por esses locais, para verificar, primeiramente, se todos os ocupantes do veículo estão usando máscaras, né? Se o motorista ou qualquer ocupante do veículo estiver sem máscara, esse veículo ele deve retornar. Além também, nós tivemos, por exemplo, veículos com muitas pessoas dentro, então também não adianta estar com máscara, que as pessoas estão em contato umas com as outras. Nesses casos também os veículos têm de retornar. E mesmo que estejam todos com máscaras, é questionado qual a motivação, né, da entrada ou de sair de Fortaleza, e é verificado se enquadra em uma das 12 hipóteses previstas no decreto. Caso a pessoa não tenha nenhuma justificativa para estar entrando ou saindo de Fortaleza, e ainda ela justifica, mas tem que comprovar com documentos, claro, essa parte dos documentos gera muitas dúvidas, né? Mas se ela não conseguiu comprovar com os documentos, aí ela também tem que retornar à viagem. Secretário, eu recebi a ligação de duas pessoas falando sobre essa questão das barreiras, né? Uma perguntando sobre a questão do distanciamento do policial, ele é orientado para manter uma distância da pessoa, não é? E outra, ela disse que estava circulando e parou na barreira, e aí o policial perguntou pela máscara, e aí ela mostrou a máscara, mas não estava com a máscara. E aí ela achava que, por estar com a máscara, ela está sozinha no carro e está com a máscara assim do lado, ela estava ok. Mas como é que deve ser a postura, secretário? Olha, se a pessoa estiver sozinha dentro do veículo, não tem problema. Ela pode até estar conduzindo o veículo sem máscara, ela está só no ambiente. Mas, por exemplo, na hora que ela é parada e um policial vai abordar, é importante que as pessoas, antes de falar com o policial, lembrem de pôr a máscara, que vai ter o contato já com alguém.
Ou então, se você está no veículo com mais pessoas, é importante que todos estejam usando máscaras, né? Os nossos policiais, além deles estarem nessas barreiras, né? A gente está fornecendo luvas e as máscaras comuns de tecido, laváveis, mas também a gente tem conseguido disponibilizar para esses policiais aquelas máscaras face shield, né? Que são aquelas de material já plástico que dá uma proteção ainda maior para o policial, que aí obrigatoriamente vai precisar ter contato com muitas pessoas. Ele é orientado, tem todos os cuidados, né, para manter o necessário distanciamento social e só faz uma abordagem mais detalhada, às vezes até em busca de algum elemento de crime, só se houver um fundado suspeito. Pra você ter uma ideia, foi hoje ou foi ontem, uma pessoa, ela foi abordada e foi presa e tinha mandado de prisão. Ela tentou até fugir da barreira, mas foi abordada e tinha mandado de prisão. Então, essas barreiras também, não é o primeiro caso, alguns casos também de prisão a gente tem conseguido fazer. Secretário, a questão do uso da tecnologia nessa operação tão complexa aí tem ajudado, secretário? Também, né? A gente precisa, primeiramente, como eu falei, a gente sempre trabalha com dados. Então, a gente primeiro tem todo o trabalho de coleta de dados, a gente trabalha principalmente dados de câmeras que coletam, né, por exemplo, quantidade de veículos que tem circulado. Hoje mesmo eu vi um relatório aqui do Detran, mostrando ali 3 CS que passam dentro de Fortaleza, como, por exemplo, a Washington Soares ou ali a Carlos Gereissati, que é do aeroporto, né? Então, nessa CS em Fortaleza, tivemos as maiores reduções na circulação de veículos desde o primeiro decreto de isolamento, reduções chegando já próximo dos 70%, que é uma meta que a gente estabelece, mas a gente entende também que às vezes não dá para reduzir tanto, porque existem veículos que precisam realmente circular, como ambulâncias, né, profissionais de saúde, veículos de emergência. Mas já chegando perto disso, essa redução. A gente trabalha com esses dados que vêm das câmeras, os dados também das ligações para o 190, né, as pessoas têm denunciado bastante, tanto a situação de comércios que estão irregularmente abertos, que não deveriam estar funcionando, como também situações de aglomerações, que esse tem um volume bem maior de ligações para o 190. É claro, a gente nunca vai, sempre minha conversa aqui com a população tem que ser de maneira honesta. Então, é claro, a gente nunca vai conseguir atender todas as demandas. Pra você ter ideia, a gente teve dia com mais de 5.000 ligações em um dia. Não tem como atender e ir para 5.000 locais, fora as demandas que até são também muito importantes, como, né, situações de briga, de lesões, de roubos. Então, a gente não consegue atender a tudo. Mas esses dados, quando a pessoa liga, isso não é perdido, né? Ah, eu liguei e não deu em nada. Não. Através desses dados, a gente gera um relatório diário. Cada vez que você liga, indica um endereço, esse local ele vai para um mapa, ele é georreferenciado, e a gente então produz mapas de calor, né? Ele mostra regiões em vermelho, laranja, ou seja, aquelas regiões em que tem um volume maior de ligações, e a gente usa esses dados para no dia seguinte tentar intensificar o policiamento nessas áreas. É o mesmo que a gente faz com qualquer tipo de crime, a gente está agora se reinventando, né, nesse processo de reinvenção, mas trazendo essa mesma experiência que a gente tem para com o crime, em relação agora a situações de aglomeração. Então, a gente trabalha também com esses dados, é um exemplo da tecnologia que a gente tem usado, e a gente também agora está iniciando o uso a gente tem um aplicativo móvel, Rodrigo, que chama de PCA, que é o Portal de Comando Avançado. Esse aplicativo é feito por nós aqui no Ceará, não é comprado, a própria secretaria fez com pesquisadores policiais e pesquisadores não policiais, né, de universidades, do IFCE, e através desse aplicativo o policial sempre vinha usando para pesquisar o nome de pessoas, pelos RG ou pela CNH, pesquisar a placa de veículos para saber se um veículo está em situação irregular ou não, se um veículo é roubado, por exemplo. E até mesmo a gente colocou nessas pesquisas o reconhecimento facial e também o reconhecimento de biometria, ou seja, pela digital, em que a gente acopla um leitor digital e conecta via USB no celular. Então, essas duas tecnologias em smartphones, reconhecimento facial e biometria, é quase que um produto único no mundo. A gente até fez uma pesquisa e realmente são pouquíssimos polícias no mundo que usam esse tipo de tecnologia, e desenvolvida aqui por cearenses, por nós cearenses. Então, esse aplicativo já vinha sendo usado para isso. Agora, a gente trouxe uma nova função,
que é na qual o policial, ele ao abordar uma pessoa, ele vai, uma barreira, por exemplo, ele vai identificar quem é a pessoa, digitando, por exemplo, o CPF, pela CNH, né, vai puxar todos os dados da CNH, já vai preencher todos os campos da identificação da pessoa, vai dizer qual é a placa do veículo, também já, na hora que ele insere a placa, se o veículo, por exemplo, for roubado, ele já vai acusar, ali já vai alertar o policial, e aproveita o GPS para marcar o ponto da abordagem e aproveita também a data e a hora do próprio smartphone. E depois o policial só preenche mais 2 campos. Ele diz se as pessoas estão com máscara, marca sim ou não, e ele dá outro clique para marcar as opções, qual a justificativa para a saída da residência. E ele finaliza. É algo muito, muito simples e rápido, né? Mas isso é importante para nós, para gerar alguns relatórios. Por exemplo, a gente, quando começar a enlarguecer esse uso, né? Caso seja prorrogado agora o período de lockdown, então a gente poder gerar relatórios do tipo, saber quantos por cento das pessoas abordadas estão usando máscaras, saber quais são as justificativas mais comuns para aquelas pessoas que precisam, que declararam precisar sair de casa, né? E se os pontos de abordagem estão sendo nas mesmas regiões para aonde as pessoas estão ligando e dizendo que há problemas já abertos também. Porque pode ser uma abordagem, por exemplo, também no local de aglomeração, em que ele consulta as pessoas que estão ali, né? Então, outro exemplo. E, finalmente, posso também destacar o do próprio SPIA. O nosso sistema policial indicativo de abordagem tem sido largamente utilizado, é muito conhecido já em todo o país e até fora do país. Já fui convidado uma vez, fui palestrar na Argentina para falar de algumas tecnologias, inclusive o SPIA, no evento com toda a América Latina. E o SPIA a gente tem utilizado com muito sucesso para a recuperação de veículos roubados, furtados, clonados, né? Veículos suspeitos da prática de crimes. Muitos crimes foram elucidados, primeiramente chegando no veículo usado no crime e a partir dali identificando pessoas. E o SPIA para aquelas situações às vezes mais suspeitas. Por exemplo, a pessoa declarou que estava saindo de casa por algum motivo. O policial às vezes achou talvez um pouco suspeito, mas não achou que fosse suficiente para mandar a pessoa voltar para casa. Então, nessas situações, ele alerta lá nosso CIOPS e a gente verifica o trajeto da pessoa pelo SPIA para ver se condiz com o trajeto declarado, né? Então, são alguns casos mais excepcionais, mas a gente faz essa verificação e tem como, caso a pessoa tenha desviado de sua rota, né? Aí a gente determinar realmente a abordagem, acaba configurando um crime, né? Todo descumprimento a esse decreto de medidas sanitárias preventivas configura um crime do Código Penal no artigo 268. Secretário, nesse trabalho, nessa operação aí, no combate a essa pandemia, né, é importante a cooperação da população, não é? É fundamental. Então, como está a participação da população nesse trabalho, secretário? Olha, a gente tenta muito conscientizar e sensibilizar as pessoas. Realmente, assim, o fator mais importante para a gente passar por esse momento de isolamento social é que as pessoas realmente cumpram, né, com esse dever de permanência em seus domínios. Isso é o mais importante. Não adianta, você pode colocar polícia, guarda municipal, agente de trânsito, de fiscalização, bombeiros, pode encher de gente, desses profissionais nas ruas, não será o suficiente para atender toda a demanda se a população não colaborar. Então, a principal colaboração é cada um tendo a sua consciência, e a gente sabe que é difícil, né? É complicado, né? Mais o brasileiro, cearense, então a gente gosta, né, de estar com as pessoas, a gente gosta de brincar, de estar junto e contar piada, e se divertir. Isso é natural, e para nós é muito, né? É importante, faz parte da nossa cultura. Mas é um momento que a gente precisa fazer não só o que gosta, mas fazer o que é necessário ser feito, né? Então, a gente precisa que as pessoas, apesar da dificuldade, eu sei que todos sabemos que não é fácil, mas precisamos que as pessoas permaneçam mesmo em casa, só saiam se for estritamente necessário. Se a gente contar com isso, e a outra forma também é a própria participação da população, ligando, né, para o 190 e denunciando aquelas situações em que pessoas decidiram por descumprir, e acaba assim, desrespeitando, né, as demais que estão buscando ficar e fazer esse sacrifício de permanecer em casa. Na hora que
algumas pessoas decidem sair indevidamente, elas deixaram de perceber que, na verdade, elas estão desrespeitando os seus próximos. Porque as pessoas que estão realmente cumprindo o dever vão ter que ficar mais tempo ainda em casa, porque tem gente que está descumprindo. Né? Então, nesse momento é conscientização. A gente tem buscado o governo do estado do Ceará, a prefeitura de Fortaleza, através de várias campanhas, né? E obviamente das pessoas, né, que estão aí, profissionais de saúde e agora da segurança, a gente tentando conscientizar as pessoas através das redes sociais, através da imprensa, para que realmente ajudem. Nós precisamos, profissionais da saúde e da segurança, nós estamos trabalhando para salvar a vida de um de vocês, e só precisamos de uma coisa de vocês, que é permanecer em casa nesse momento tão difícil. Secretário, lamentavelmente, né, nós estamos vendo aí muitas fake news, não é? Infelizmente, oportunistas em momentos como esse, né, que devia estar todo mundo, todos unidos no combate a esse vírus tão, né, tão assim, que sem palavras para definir quanto, né, tão complexo essa situação. Como a secretaria, como o senhor está lidando com essa situação das fake news, não é? Inclusive, questão de furtos em estabelecimentos comerciais, mentirosos, entendeu? Como o senhor está vendo isso, secretário? Como está sendo esse trabalho? É um grande desafio esse das fake news, que a gente ainda, na segurança pública, não só no Brasil, no mundo ainda, a gente ainda tem algumas dificuldades para conseguir superar isso, né? Dificuldade porque envolve muitas vezes sigilo de comunicações, né? Às vezes também provedores, né, desses serviços que estão sediados em outros países e às vezes trazem realmente alguns embaraços, dificuldades para ajudar as autoridades judiciais e policiais aqui do Brasil. E assim, algo cultural, as pessoas querem sempre, né, ser as primeiras a trazer uma novidade, a difundir algo, né, que descobriram, que viram. Então, a gente tem esse problema das pessoas espalharem logo notícias sem verificar se são verdadeiras, né? É diferente quando você tem um profissional da imprensa que ele vai apurar uma história, né? Ele vai, claro que toda profissão tem bons e maus profissionais, mas como deve ser feito, ele vai apurar a história e só vai realmente publicizar depois que ele confere, né, algumas versões, pelo menos aí dois lados da moeda, e aí divulgar algo. E as pessoas não, elas se apressam, né? Recebe, às vezes nem lê ou nem ouve tudo que está ali, mas já passa para um monte de gente. E às vezes acaba repassando, infelizmente, notícias inverídicas, né? Nesse momento de pandemia, eu lembro bem, assim, falando mais da área da segurança, duas situações, né, que a gente tem enfrentado. Uma é falando que não tem combustível para as viaturas circularem, né? Então, na verdade, o combustível está normalizado, a gente não tem essa dificuldade, não tem esse problema, mas até hoje as pessoas relatam isso, só que elas esquecem que, na verdade, o que há de redução de viaturas não é questão de combustível, mas é questão de que nós temos muitos policiais afastados, né, que estão doentes, adoecidos, e estão confirmados ou suspeitos de estarem com o vírus, o Covid-19, né? Então, como eu citei há pouco, só da PM, nós temos hoje mais de 1.500 policiais nessa condição. Obviamente, se eu tenho 1.500 policiais a menos, eu vou ter menos viatura. Não tem jeito. E isso é um problema que a gente está enfrentando todo o Brasil, né? Todo o Brasil está passando por isso agora, as polícias. Então, dizer que está faltando combustível, pessoal, não vá por aí, não propaguem esse tipo de fake news, né? Outro exemplo recente, você citou essa questão, né? Deixando claro, porque até um problema assim, quando a pessoa ela espalha, às vezes por má fé, e às vezes até nem por má fé, ela achou que era verdadeiro e passou adiante, mas às vezes, depois que a pessoa acaba espalhando, ela às vezes não quer voltar atrás. Ela, né, ela insiste, não quer reconhecer que, olha, eu errei, eu passei isso adiante, mas eu não vou insistir mais nisso, né? Mas infelizmente algumas pessoas têm insistido ainda nisso, e deixando muito claro, o que é que sempre eu afirmei desde o princípio, que não havia uma onda de saques, como alguns quiseram dar a entender. Até teve uma data específica, né, em que houve realmente, creio que 1 ou 2 casos de arrombamento, mas já saíram
como se tivesse ocorrido em vários locais diferentes. A própria imprensa questionou, né? Nosso dado oficial são os boletins de ocorrência, né? A gente não tinha aquela verificação. Alguns comércios, por exemplo, até fizeram, né? Publicaram com umas artes negando que tinham sido arrombados os seus comércios, né? Desmentindo aquelas fake news. Então, furtos em estabelecimentos sempre aconteceram e sempre acontecerão, infelizmente, né? Quando você fala do furto, envolve muito uma questão até social mesmo, né? Pessoas que estão lá, vão praticar o furto para pegar bens, é um crime patrimonial, né? As pessoas estão atrás de dinheiro, de patrimônio, enfim, para N razões aí. Então, esses furtos sempre aconteceram e sempre acontecerão. Eu nunca neguei que houvesse furtos. Passando por uma onda de saques, uma onda de furtos, fake news afirmar isso. Primeiramente, a gente analisa os dados. Então, os dados mostram que nós temos, sim, uma quantidade de furtos. Eu puxei tanto no estado do Ceará, puxei em Fortaleza os dados e também especificamente na região onde alegaram, Aldeota, Meireles, né? E no período, a data em que havia sido feito o questionamento, eu puxei ali uns 15 dias para trás e comparando com os mesmos dias no ano passado, 2019. E aí eu vi que no período de 15 dias nós tivemos 11 furtos com arrombamento, isso no horário de 20 às 8 da manhã. Se a gente pegar de dia, às vezes pode ser aquele pequeno furto, né, da pessoa que entra ali, mas não com arrombamento. Mas realmente no horário que está a loja fechada, normalmente vai ser através de arrombamento. Então caiu de 14 para 11, isso falando na região específica da Aldeota Meireles. Então, tinha sim, em 15 dias, 11 furtos desses registrados, ou seja, esses fatos têm acontecido, tanto aconteceram que eu mandei reforçar o policiamento no horário noturno e na madrugada, e a gente não tem tido mais eventos, foi reforçado o policiamento nessas regiões para evitar novos furtos, tá? E cobrei investigação, tem sido também priorizadas essas investigações, temos já algumas pessoas presas por conta desses furtos, a polícia tem dado uma resposta muito rápida, tá? Então ninguém negou que tivesse furtos. Agora, claro que não há onda de saques, isso não existe, né? Então, e no dado geral do Estado, a gente percebe que comparando desde o início do isolamento, 20 de março, até agora, acho que o último dado a gente puxou de ontem, a gente tem uma redução de furtos em estabelecimentos comerciais na ordem de quase 45%. Tá? Então, os furtos ainda acontecem, estão acontecendo, mas eles têm reduzido. Tá? Alguns crimes têm aumentado, outros reduzem. Todos os dados a secretaria tem e publiciza. Né? A gente nunca são dados que são... nós somos muito transparentes, até o Ceará é muito destacado pela sua transparência. Tá? Mas em relação especificamente aos furtos em comércio, eles acontecem, tem reduzido em comparação ao ano passado, não há saques em comércio, como alguns até apregoaram antes de começar o isolamento. Isso para alguns, não digo para todos, mas para alguns é motivo até de ser utilizado politicamente, né, porque tem interesse natural, querem que o comércio possa ser reaberto, né, alguns comerciantes querem isso, outros entendem, compreendem o momento que é difícil e acabam, né, mesmo sendo difícil também para eles, mas entendem que é necessário a permanência desses locais fechados ainda. Mas alguns acabam utilizando para esses fins, né? Então, essas fake news, a gente ainda tem dificuldade, precisa ainda a nossa legislação melhorar, nem tudo ainda é criminalizado, a gente tem que adequar, utilizar alguns crimes previstos no Código Penal, mas crimes antigos, né? A gente adapta e acaba aplicando. Mas uma das coisas que precisa melhorar é a parte de legislação. A capacitação, a gente tem capacitado cada vez mais policiais civis, né, para investigar esse tipo de crime e agentes de inteligência. A gente faz muito mapeamento aí de sites e redes sociais, várias prisões já realizadas, né, de crimes praticados por redes sociais, mas também há outra dificuldade grande também em relação a algumas plataformas, né, que dificultam o acesso aos dados. Secretário André, inclusive quem está aqui assistindo a nossa live é o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Ceará, o juiz doutor Daniel Carneiro. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta.
Como o senhor enxerga aquela recomendação do CNJ para os juízes reverem as prisões provisórias, né? A soltura dos presos? Como é que o senhor vê isso, secretário? Olha, da minha parte, eu sou contra isso aí, obviamente, né? Eu entendo o lado, mas assim, dentro do sistema penitenciário, é possível adotar diversas medidas, né, para evitar que a doença se alastre, como tem sido feito. Algumas pessoas têm adoecido, tem como adoece nas ruas também, né? Então, assim, talvez o risco de adoecer dentro do sistema ou fora, né? Onde é que é pior, onde é que é mais, onde é que o risco é maior, né? De contrair a doença. Então, não vejo como solução. Eu acho, a gente sempre tem que tratar criminoso como deve ser tratado. O lugar de criminoso é preso, tá? Existem crimes mais leves, que se aplique a lei como sempre foi aplicada, mas não utilizar, né, como motivação para uma soltura em massa de pessoas presas por conta da doença. Em alguns estados isso aconteceu, graças a Deus aqui no Ceará, e parabenizo que o Poder Judiciário do Estado do Ceará, o próprio Ministério Público também foi muito atuante nesse sentido. Nós não tivemos essa soltura em massa aqui de presos por conta da doença. Isso é fundamental, muito importante para a segurança das pessoas. Você tem ideia, né? A gente fala até às vezes de crimes leves, mas, por exemplo, nessa situação de saques, né, de furto que teve em estabelecimento, em um dos furtos foi identificado já a pessoa, e é uma pessoa que em menos de um ano foi presa 5 vezes por ter arrombado, pelo menos quando foi descoberto, em 5 comércios. Então a pessoa é presa e solta, né? Não é um problema do judiciário, é uma questão de nossa legislação, né? Então a pessoa fica indefinidamente sendo presa, sendo solta, e voltou a fazer recentemente mais um furto, arrombando, né? Causando prejuízo a um comerciante que já está passando por um momento difícil, né? E além do momento difícil que passa, ainda tem um prejuízo por conta de um furto. Por isso que realmente merece nosso respeito e merece que a gente melhore o patrulhamento e melhore também a capacidade de evitar que esses crimes voltem a acontecer. Secretário, como é que está a questão do combate aos crimes virtuais? Porque isso aí realmente também é algo que as pessoas têm sofrido muito com isso, né, secretário? Uma conduta que acontece bastante, né, são ameaças, né, que são feitas, e a gente passa hoje no país por um momento de muita intolerância, né? As pessoas manifestam suas opiniões, o país está muito polarizado, né? E aí manifestam suas opiniões, e principalmente em aspectos da política, e por manifestar suas opiniões, ou são alvo de ataques, no sentido de ataques contra a sua moral, que atentem contra a sua moral, são vítimas de calúnias, difamações, injúrias, e chegam até o ponto de, em alguns casos, até haver ameaças contra pessoas por manifestarem, né, exatamente a sua opinião. Outro crime também que a gente vê que é muito comum também são crimes de preconceito e ódio através das redes sociais, né? Tivemos já casos contra pessoas LGBT, é um público que tem sido muito alvo desse tipo de ataque, né? Seja contra a honra ou seja ameaças, mas demonstrando, né, preconceito e demonstrações de ódio. E até tivemos também alguns mesmos casos também por conta questão religiosa, né? Religiosa e étnica, né? Contra judeus, a comunidade judaica aqui em Fortaleza, que também a Polícia Civil teve uma atuação muito eficiente, com muita rapidez, identificou, eram alguns jovens, né, que vinham apregoando, né, até falando em efetuar disparos contra a sinagoga, contra o local, né, de reunião aqui dos judeus, em Fortaleza, mas que foram identificados, e a gente inclusive fez um trabalho muito até de reconciliação e tiveram contato com pessoas da comunidade judaica, entendendo, né, tirando alguns mitos contra essas pessoas, né? Então, responderam, estão respondendo criminalmente, mas também tiveram a oportunidade de aprender com o erro, né? Já que eram jovens, pessoas muito jovens, e tem tempo aí na vida para corrigir o rumo, né? Então, são as condutas mais comuns, né? Crimes contra a honra, ameaças e crimes de ódio e preconceito. Sempre que nós orientamos a pessoa que é vítima desse tipo de crime fazer o boletim de ocorrência no momento
nós temos a Deletron, que é a nossa delegacia eletrônica. Através dessa delegacia eletrônica, você pode registrar um BO por esses crimes que eu citei, como ameaça, crimes contra a honra, por exemplo. Até nesse momento de pandemia, ele só pode ser registrado eletronicamente. A pessoa não pode ir para a delegacia fazer pessoalmente, é só eletronicamente. E dá para fazer de qualquer computador ou até mesmo smartphone. Tá? Faz o registro, esse BO ele gera um número para a pessoa acompanhar e ele vai ser ainda validado por um escrivão da Polícia Civil, por delegado. Então, vai levar talvez até um dia, validado esse BO e a pessoa então tem o BO validado e a partir dali se prossegue com a investigação. A gente tem priorizado bastante isso, né? São muitos os casos que foram já resolvidos, tá? Eu mesmo sou vítima, né? Muitas vezes já fui vítima também de crimes desses pelas redes sociais, seja contra a minha honra, seja até de ameaça, né? Alguns casos já vieram a público e as pessoas foram responsabilizadas também, mas infelizmente tem sido realmente muito comum, mas a nossa polícia está preparada e tem atuado bastante para coibir e para reprimir esse tipo de conduta. Secretário André, como o senhor vê a questão do porte de arma, não é? A legislação do desarmamento, o senhor acha que é suficiente? Ou o presidente ele defende muito a questão do abrandamento, né, dessa lei? O senhor, como delegado da Polícia Federal, como é que o senhor enxerga isso? Olha, na verdade o que a gente percebe, assim, esse debate do armamento, do desarmamento, ele é um debate que ele carece de maiores evidências, né? De você olhar assim, não, isso vai melhorar ou isso vai prejudicar a segurança pública. Na verdade, no mundo nós não temos estudos conclusivos, né, que digam que que a violência reduz ou aumenta, que a segurança melhora ou piora. As pessoas citam às vezes alguns países, mas não quer dizer que o país é mais seguro somente por causa disso, né? Talvez quando cita que na Suíça todo mundo tem arma de fogo, mas como é que é a educação, como é que são as oportunidades, né, de emprego e da pessoa ter uma vida decente, enfim, é uma realidade muito diferente em vários aspectos. Então você não pode dizer que lá é mais seguro simplesmente porque as pessoas têm arma em casa, tá? Então eu sou bastante favorável a que um cidadão que cumpra os requisitos legais, que ele não tenha antecedentes, né, que ele comprove ter capacidade psicológica, comprove ter a capacidade mesmo de saber usar a arma, saber manuseá-la. Eu sou totalmente favorável que a pessoa possa ter uma arma em sua casa ou ter uma arma no seu comércio, né, numa casa de praia, ou numa fazenda, né, numa chácara. Mas eu particularmente, eu entendo que deve haver, sim, certas restrições ao porte, tá? Ao livre porte dessas armas. Fico muito preocupado que de imaginarem armadas, né, em locais públicos, tá? Se isso fosse totalmente liberado, e às vezes sem muito critério, né? Sem muito critério para isso. Então, em relação a portar arma nas ruas, eu entendo que deve haver uma restrição maior. Eu acho que a Polícia Federal faz um grande trabalho em relação a isso, em que temos delegados de Polícia Federal que analisam caso a caso e verificam se a pessoa realmente necessita portar a arma nas ruas. Essa pessoa passa pelo crivo de um delegado da Polícia Federal e esse delegado vai dizer se concorda ou não. Então, deve ser dado esse poder, sim, de discricionariedade, ou seja, de um delegado avaliar a real necessidade daquela pessoa para portar a arma. Secretário, mandar um abraço aqui para o presidente da OAB Ceará, doutor Erinaldo Dantas, parabenizando aqui pela live. Secretário, chegou uma pergunta aqui do advogado doutor Leandro Vasques. Secretário André, o senhor concorda que seria válido o Congresso Nacional transformar em delito próprio a prática de fake news, pois não há um crime específico ainda? Exato, mandar um abraço para o Leandro, né? É um grande advogado também. E para o Erinaldo também, nosso presidente, também um grande parceiro. A gente sempre discute bastante aí formas de melhorar, né? O trabalho da advocacia, né? E que é fundamental até para melhorar a qualidade do trabalho policial também, né? Exatamente por termos bons advogados criminalistas,
que isso exige com que a nossa polícia tenha cada vez melhorar também na sua conduta, na sua postura, no cumprimento das leis e dos procedimentos. Sim, em relação às fake news, concordo, sim. Citei agora há pouco, a gente tem essa dificuldade, né? Quando você vai criminalizar uma conduta tida como fake news, você precisa buscar tipos penais criados em 1940, no Código nosso, que data ainda, né, já 80 anos de existência, e aí você tem que enquadrar como uma injúria. Só que imagina a diferença de você, por exemplo, acusar a pessoa falsamente dela ter feito alguma conduta, praticado uma conduta. Por exemplo, acusou falsamente acusou a pessoa de trair o esposo ou a esposa, né? E aí, uma coisa é você falar diretamente para ela, outra coisa é você falar isso na rede social, que tem um alcance infinito, né, de pessoas no tempo, né, não só lugar, porque, gente, qualquer lugar do mundo pode ler aquilo, e no tempo, que fica ali, né? Ninguém mais tira, digamos assim, né? As pessoas já printaram, já mandaram nos grupos, e ninguém mais desfaz aquilo que já foi dito. É diferente quando eu faço uma afirmação, como acontecia em 1940, que eu apenas olhava para a cara da pessoa e falava aquilo, ou falava para outras. Mas eu falei e acabou, a partir dali acabou, né? Já com a rede social fica, né? Então é preciso realmente dar um tratamento diferenciado para essas situações, verificando, claro, aquelas pessoas que produzem esse material de fake news, tem aquelas pessoas que difundem sabendo que é falso, e tem as pessoas que difundem sem ter o cuidado, né? Não tem intenção nenhuma de ganhar algo em cima daquela fake news, mas acabam difundindo, né, no mínimo por descuido, né, por desleixo. Então, mas nós temos aí já situações também de fake news muitas vezes ligadas às eleições, né? Isso tem sido cada vez mais comum a utilização disso, tá? E, enfim, é necessário realmente que a gente tenha um tratamento penal diferenciado para isso. O que o Estado pode fazer, tem buscado fazer em relação especificamente à pandemia, a Assembleia Legislativa aprovando projeto, né, do governo, definiu punições para quem divulga fake news ligadas à pandemia, mas o Estado, conforme a competência prevista constitucionalmente, o Estado não pode legislar sobre direito penal. Então, o Ceará não criou um crime ligado a fake news, mas sim criou medidas de sanção, não penal, mas de sanções para quem difunde essas fake news. Mas seria importante, só mesmo o Congresso Nacional é que pode aprovar alguma lei que defina como tipo penal essa questão das fake news. Então, porque às vezes assim, você pode não falar especificamente de ninguém, não pode estar caluniando ninguém, não pode não estar ameaçando ninguém, simplesmente está mentindo na fake news. Só que é uma mentira que causa repercussão nas pessoas, causa temor, né? Causa reações despropositadas nas pessoas. Então, essas fake news também deveriam ser criminalizadas porque causam muito prejuízo à sociedade. Secretário, uma pergunta aqui do advogado doutor Crescêncio. O advogado doutor Crescêncio diz que ouviu falar em um tiroteio no Morro Santiago, Barra do Ceará, entre duas facções. O que fazer, secretário? Isso, a gente vem passando, né, por um momento complicado aqui no estado. Esse momento ele iniciou ali no período dos motins. O Ceará vinha, até antes dos motins, vinha com o número de homicídios ainda um aumento em relação a 2019, que foi o melhor dado histórico, né? Os nossos dados vêm desde o ano 2009, vinha com aumento, mas ainda vinha sendo o segundo ou terceiro melhor ano da série histórica, tá? Então, ainda vinha olhando todo o histórico do estado do Ceará, vinha com dados ainda mais aceitáveis, digamos assim. A partir do período dos motins, infelizmente, a gente passou a ter um volume maior de mortes. Essas mortes, e aí morte gera mais morte, né? Violência gera mais violência. Então, alguns conflitos realmente entre facções, entre grupos criminosos, iniciaram a partir dali, e a gente está vivenciando esses conflitos, tá? Então, claro que esse aumento de mortes, nós temos mortes, por exemplo, temos feminicídios que acontecem, nós temos latrocínios, que um cidadão, ele às vezes no assalto, acaba vindo a óbito,
é morto, né, por conta de um assalto. Então nós temos esse tipo de homicídios, mas o acréscimo, o aumento tem sido muito realmente devido a esse conflito entre grupos criminosos, né, a maior parte das vezes criminosos se matando, e infelizmente é um momento que a gente está vivenciando, e o trabalho tem sido, na verdade, como sempre, desde o início, sempre reduzir ao máximo o número de homicídios. Esse mês já, graças a Deus, a gente está conseguindo melhorar em relação ao mês anterior. A meta sempre é essa, né? Mês a mês a gente conseguir salvar mais vidas e evitar, então, esses conflitos. Mas é um desafio constante, né? Secretário, tem várias perguntas aqui, se tem previsão de concurso. Muita gente sempre pergunta, né? Por hora tá difícil a situação, né? Essas medidas aí que vem inclusive do governo federal, ajuda para os estados, prevê uma dificuldade, né? Então, você tem 3 formas de aumentar a folha de salário, que é o que o governo federal não quer que haja, né? Uma das formas é aumento salarial para quem já está. A outra forma de aumentar a folha é promover, que as promoções causam, né, melhorias salariais. E a outra forma é através de concursos, né, de contratação de mais pessoas. Então, ainda está muito incerto ainda, né? A gente tem que analisar aí em como o projeto vai ser realmente promulgado e publicado, né? Quais são as regras realmente que vão estar. Mas, assim, o que eu digo principalmente para as pessoas que estão se preparando para concurso é que se mantenham firmes. Lembre, muita gente vai desistir, ou pelo menos assim, vai suspender os estudos porque não vê uma perspectiva, mas aqueles que insistirem, tiverem essa paciência, tiverem essa perseverança, e o sacrifício maior em detrimento de outras pessoas, essas pessoas que continuarem se dedicando certamente vão alcançar o lugar que querem no futuro. E, como eu disse, é tudo momento suspenso, mas claro que o concurso eles deverão acontecer, tem que acontecer, a gente precisa repor e até às vezes melhorar os efetivos das nossas polícias. Secretário, e a importância do boletim de ocorrência. Secretária, a importância do boletim de ocorrência, é importante as pessoas registrarem, não é porque deu uma cortada aqui. Isso. Não, fundamental. Primeiro, o boletim de ocorrência é a parte dele que a Polícia Civil vai investigar. E sendo, mais uma vez, tendo aquela nossa conversa honesta com todos, óbvio que a Polícia Civil do Ceará, em nenhum lugar do Brasil, na verdade, nenhuma Polícia Civil tem a capacidade de investigar todos os crimes. Nenhuma tem. Aqui no Ceará não é diferente. Então, tem pessoas que falam, eu fiz o BO e não aconteceu nada. Realmente, isso pode acontecer. Então, de não ter uma investigação. E outra, às vezes a pessoa nem sabe. Pode ser que o fato tenha sido investigado, mas às vezes você não conseguiu solucionar. Sabe? Eu vendo a Polícia Federal também não soluciona todos os crimes, né? E lá a gente apura. Todo crime federal, a gente é obrigado, a gente instaura inquérito e apura. Mas nem todos os crimes são solucionados, não quer dizer que não houve empenho, que não houve dedicação e trabalho, tá? Mas, mesmo que, eventualmente, o seu caso ali não tenha sido apurado, isso não quer dizer que foi em vão. Por quê? Porque são esses dados dos BOs que nós analisamos e, como você tem o exemplo dos mapas, né, que a gente está fazendo com as aglomerações, mas aí vem o que a gente sempre fez. A aglomeração é a realidade nova, mas que a gente sempre fez. Pegou os dados dos BOs e faz essa análise. Onde os crimes estão acontecendo? Em que dias da semana mais acontece? Em que horários mais acontece? Como é o modus operandi, ou seja, o criminoso, qual é a forma dele agir, como é que ele tem operado. Aquela história, né? Sempre 2 carros numa moto era uma situação muito suspeita. A gente já sabe que hoje varia, às vezes é um casal, né? Muitas mulheres têm participado também de roubos e o cara, em vez de 2 na moto, forma um casal porque seria menos suspeito. Então, esses dados dos BOs são importantes para a gente, exatamente a Secretaria de Segurança, entender a dinâmica dos crimes e poder melhor planejar suas ações. Agora, imagina o seguinte, vamos pegar aqui, por exemplo, 2 bairros da cidade ou 2 cidades do estado, e às vezes você tem um bairro, uma cidade que é mais violenta do que outra, ou que tem, por exemplo, mais assaltos que outra. Mas aquela que tem menos assaltos registra mais BOs. A população participa, registra os BOs. Para nós da segurança pública, vai parecer que aquele bairro ou cidade que, na verdade, tem menos casos, é o mais problemático, e nós vamos intensificar mais ações naqueles bairros. Mas isso a gente depende. Aí veja, é o papel de cada um como cidadão.
o cidadão tem todo o direito de reclamar do secretário, né, das polícias, da segurança pública. É direito criticar, reclamar, porque a Constituição garante que é nosso dever, é dever do Estado prestar segurança pública para as pessoas. Mas é dever nosso, mas da população é direito e responsabilidade. As pessoas esquecem das suas responsabilidades. E é o mínimo como cidadão se você foi vítima de qualquer crime, é sua responsabilidade, notifique as autoridades competentes, notifique a polícia, para que a gente possa, então, adotar as melhores providências, fazer o melhor para proteger vocês. É isso aí. Secretário, faltam aqui 5 minutos para nós encerrarmos aqui a live. Eu vou deixar só um aviso aqui para os seguidores, as seguidoras, né? Quem não segue ainda o Diálogo Aberto, para seguir Diálogo.aberto, nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, sempre tem sido bastante produtivas, com muito conteúdo, né? Inclusive amanhã, às 19 horas, vamos ter uma live com o juiz federal lá da Bahia, doutor Dirley Júnior. Ele é o juiz federal, doutor em Direito Constitucional, vai estar com a gente aqui participando do nosso debate. Secretário André Costa, uma honra grande para o Diálogo Aberto, mais uma vez lhe receber, tá? Parabenizar aí pelo seu trabalho. É um desafio constante, diário, não é? Mas esses desafios são entregues para grandes homens, né? Para aqueles homens realmente que marcam a história, tá? Então, secretário, parabéns. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, secretário, por favor. Como você citou, né? O trabalho realmente é muito difícil, muito incompreendido, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem, né? Não entendem as dificuldades, que são muitas, os desafios que são muitos, tá? Mas, assim, trabalho, dedicação, não tem faltado, coragem não tem faltado, e realmente, assim, ouvir as pessoas, dar importância ao que as pessoas dizem, também não tem faltado, tá? Então, eu digo sempre, antes, né, isso eu já, desde como delegado, já sempre tive isso em mim, antes de ser uma autoridade, somos servidores, estamos para servir as pessoas, né? Então, é isso que a gente tem buscado fazer, é liderar, mas liderar servindo, né? É importante que cada policial pensa, do soldado ao coronel, cada policial civil, independente do cargo, enfim, o pessoal da perícia. Então, a todos, o que eu busco mais é servir, não quero ser servido por eles. Sirva cada um deles, né? Aproveitar para destacar hoje, a Academia Estadual de Segurança Pública completa 9 anos, o aniversário da academia hoje. No último dia 16, né, antes de ontem, foram 23 anos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, já é o 3º aniversário, tenho muita felicidade, né, em estar aqui à frente da Secretaria, mas ao lado dos nossos policiais trabalhando, e o sentimento é esse, né, de muito desafio, não é de dever cumprido, né, a gente tem muito que fazer, segurança pública não dá tempo de comemorar, não dá tempo de lamentar nada também. O tempo nosso é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, com seriedade, com honestidade, né, levando... Acho que é importante, estou buscando sempre representar bem a minha Polícia Federal, que é a minha casa, mas de levar bem o nome, como profissional da Polícia Federal, trazer esse nome para o estado do Ceará. E para mim é uma satisfação grande, porque é o meu estado, é a minha cidade aqui também, então de eu poder de alguma forma estar contribuindo, colaborando e estar servindo então as pessoas, tá? Então agradeço demais, Rodrigo, aí o espaço, parabenizar o seu trabalho aqui, o perfil Diálogo Ponto Aberto, né? Tem acompanhado aí a última live aquela do Goiama também, eu sou um grande fã dele, exato. Então, parabenizar também o seu trabalho, viu? A amizade também e a seriedade com que você leva o que você faz. É isso que a gente está precisando no nosso estado, pessoas que levam o trabalho com seriedade, sempre com a verdade, né? Tendo um compromisso, buscando a verdade